Senhor. Amém. Eu quero ler o texto. Glória a Jesus. O texto muito conhecido, Ezequiel 37. Tendo em vista que é a celebração de 5 anos da igreja. Glória a Jesus. Eu quero ler os 2 primeiros versículos. Pois esta é uma continuação do projeto de igreja. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Quero sentar-se, por favor, aqueles que se podem. Glória a Jesus. Glória. Queridos, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Washington, a missionária Tatiana, pastora juntamente com ele, pastor Flávio, sua família, toda a igreja. Que Deus recompense-os pelo carinho, dispensado em mim, cuidar, a paciência e o privilégio a iniciativa por vós. Aleluia, Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor Léo, Flávio, dos amigos, que Deus os abençoe. Queridos, com base nesse texto, eu gostaria de falar-lhes sobre remanescentes. E quando nós analisamos o nosso vocabulário português, tendo em vista que a palavra adjetiva quer dizer aquilo que resta ou que restou. Então eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre este projeto indestrutível. Se nós observarmos desde que eu disse ontem a promessa foi feita a Abraão, nós vamos observar que por aquele período de cerca de 430 anos que Israel viveu no Egito, até ir ao ponto de aparentemente já haver uma investida por parte de Faraó em destruí-lo, e como não conseguiu destruir, o levou ao status de escravo. E os irmãos sabem que escravos não têm direito. O último direito de um escravo único é servir e servidor. Então a Bíblia nos diz no Êxodo que Deus com mão forte tirou, quando aparentemente não havia mais perspectiva, até porque não havia um relacionamento até aqui íntimo entre esta geração conhecida de Hebreia, porque as que tinham já haviam passado. Então esta geração agora se torna escrava, e no decorrer da Bíblia nós percebemos que não havia relacionamento íntimo com Deus. Então Deus vai, quando o povo já não suportava o limite final, e Deus vem através de Moisés com mão forte e tira o povo do Egito para a liberdade. Então os irmãos vão de conceber que todo aquele período no deserto foi um período de preparação relacional, ou seja, um relacionamento, pois Deus se apresenta como um Deus poderoso, o Deus de Abraão, com as 10 pragas e os milagres respectivos. Deus abre o mar se apresentando, e 3 meses depois, no deserto do Sinai, ele fecha o relacionamento com uma aliança baseada no sangue de novilhos. Então, a partir do capítulo 24 do Êxodo, a gente vê um relacionamento ratificado como casamento, como intimidade. Mas quando nós observamos o decorrer do projeto, já que Deus o levou de escravo à liberdade, que um período de cerca de 40 anos foi suficiente ou bastante para aquele povo que saiu do deserto chegar
a fronteiras de entrar na terra prometida, já conhecido como não mais escravo, mas como guerreiros e livres. A Bíblia diz que quando este povo vai chegando em Jericó, a notícia já estava impregnada, não só em Jericó, mas em toda a adjacência, porque Raabe, uma mulher sem valor, ela proclama para os espias que naquele lugar, desde o grande ao menor, todo mundo já sabia quem era o Deus de Israel. De como ele abriu o mar vermelho, de como ele venceu os maiores inimigos militarmente falando, Aleluia. mostrando que ele é Deus. Aí ela diz: portanto, ninguém tem mais vontade de viver, porque sabe que vocês vão passar por aqui. Porque todos sabem que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Então veja que com proezas, milagres, Deus conduz o povo e entra na terra prometida, cumprindo a promessa de fidelidade, embora houvesse infidelidade por parte do povo, mas o projeto era de Deus. Então a Bíblia nos diz que Josué distribui a terra como Moisés já havia predito e morre posteriormente. Capítulo 2 de Juízes diz que levantou-se uma nova geração que não conhecia Deus nem os seus milagres. Veja que esta nova geração do capítulo 2 de Juízes, se você contabilizar a saída do Egito, já era a terceira geração. Porque Deuteronômio 8 fala de uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova aliança. Números, salvo engano, 32, diz Deus que aquela geração de 20 anos para cima, que havia saído do Egito, não entraria na terra prometida. E esta geração que entrou agora, quando está na terra prometida, levanta-se uma nova geração impactada pelo o convívio dos cananeus e não conhecia Deus e levou a dar mais prioridade aos costumes, ao procedimento e aos deuses cananeus e pagãos. Esta nova geração esqueceu da história, esqueceu do passado, dos marcos, dos patriarcas. Não levou em conta o sofrimento que eles passaram para chegar até ali e resolveram andar como queria, fazer o que queria, deixando Deus e seguindo os Baalins. Então os irmãos vão perceber que esta geração é impregnada pelo pecado, pela desobediência e infidelidade. Mas o projeto era de Deus. Então a Bíblia nos diz que Deus vai começar a investir e restaurar, em síntese, sujos profetas. Deus vai levantar profetas no decorrer da história para um único objetivo: restaurar o projeto. Mas eles não deram ouvido, a ponto de chegar ao cume da desobediência, a ponto de chegar ao transbordar da ira de Deus, pelo comportamento insensível, agressivo e pecaminoso. Então é quando Deus usa Isaías com palavras futuras de amor presente, pedindo um relacionamento. Deus usa Oséias para advertir acerca que, independente do erro, ele estava disposto a perdoar, mas queria o povo de volta, mas não deu ouvidos. Então Deus vai e levanta Jeremias. Jeremias que entrega a própria vida, depois de ser surrado, maltratado, esbofeteado, não abria a mão.
de entregar o que Deus havia dito com o único objetivo: aproximar o povo de Deus. Mas o povo não quis. Aí é quando Deus resolve trazer pelo aperto. Mas o povo não deu ouvido. Aí vem os caldeus, vem os babilônios. E como profecia já predita pelos profetas, caso não houvesse arrependimento, incidia ou cerca o glamour daquele povo como projeto de Deus, que Deus tirou do nada, da escravidão, tornou-o livre e levou ao patamar respeitoso de que as nações adjacentes chamava Jerusalém, o centro da adoração, em síntese pregando, dizendo-lhe princesa das nações. Era a cidade mais visitada daquela época. Era a cidade mais respeitada. Era a cidade que os próprios inimigos temiam, e aqueles que tinham aptidão por ela traziam presentes de longas e longas viagens, porque sabia que o Deus de Israel era o Deus daquele povo. Aleluia. Mas a insensibilidade levou o povo agora a voltar ao perigo, à iminência de escravidão, caso não houvesse uma retratação com Deus. E o povo preferiu voltar à escravidão, priorizando o erro, do que se voltar para Deus. O projeto igreja, o projeto levantado para restaurar todas as famílias da terra. A Bíblia diz que os caldeus vêm com ira. A Bíblia diz que os caldeus vêm com furor. A raiva, na nossa linguagem branda de Deus, cai sobre Jerusalém, porque Israel já havia sofrido. Agora Judá recebe o impacto da mais poderosa nação daquela época, chamada Babilônia. O maltrato é terrível. A vergonha vem. O lamento chega. O choro vem. O templo é derribado, em síntese. Pessoas morrem, outras tentam fugir, mas não conseguem. Casas destruídas, queimadas a fogo. Casas nobres, palácios nobres, jogados ao chão. Muros fendidos, expondo a vergonha daquilo que se dizia ser projeto de Deus. A vergonha veio. E agora, no meio da vergonha, do opróbrio, do desfeito, são arrastados como escravos novamente, levados à escravidão de uma forma pior do que a do Egito, porque era uma forma vexatória, vergonhosa e pública. A Bíblia diz que o opróbrio foi tão terrível que os próprios sacerdotes choravam da vergonha e da aflição que estavam passando. E são jogados na Babilônia. E a Bíblia diz que aquele povo que outrora chamava Jerusalém, o projeto de Deus, de princesa das nações, agora tirava a casquinha e começava a torcer pela vergonha e dizer: destrói, arrasa, acaba com este projeto Nabucodonosor. Eles nunca mais voltarão a existir. Esta terra nunca mais será povoada. Agora vem o monturo, o lixo. A Bíblia
Bíblia diz que não passados dias a vergonha é tão grande. Porque agora aquele lugar que era o centro da adoração, aquele lugar que era o centro da vontade de Deus, aquele lugar se torna lugar de opróbrio, morada de animais selvagens. O mato crescia, porque agora só estava habitando ali os miseráveis e os pobres. Quem olhava dizia: o projeto acabou, não há mais como resistir, não há mais como reviver. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. O monturo e a vergonha vem. Que até Jeremias começa no meio do monturo. Olha a visão de quem tem projeto de Deus. Jeremias começa a palmilhar em meio do destroço. E na ótica humana a esperança foi ferida. E ele vê aquela cidade que outrora era uma cidade eloquente, bem visitada, abarrotada de adoradores de várias partes do mundo. Agora tinha animais selvagens, chacais, raposas andando. Aquela cidade que tinha sido centro de louvor, não havia mais louvores. Os jovens que se formavam para adorar, agora não havia mais cânticos. Os velhos se reuniam nas praças, não havia mais reuniões. Aí na visão humana, Jeremias vê destroço, e as lágrimas dele veem por amor ao povo. Porque Jeremias, como profeta, era duro, mas como sacerdote era chorão. Pois ele cresceu como filho de sacerdote, e filho de sacerdote aprende a interceder em favor do povo, enquanto o profeta vem em favor de Deus. Então, como profeta, ele tentou advertir, mas como sacerdote, quando ele vê, ele não suporta. E ele começa a escrever lamentações, o que viu. Oh Jerusalém, oh Jerusalém, como estás solitária, tu que já foste chamada princesa das nações. Por que tu pecaste contra o teu Deus, ó Jerusalém? As tuas ruas estão desertas e vazias. Os nossos jovens não entoam mais louvores. Os nossos adolescentes estão debaixo da miséria, carregando feixe de lenha, debaixo do sol quente para sobreviver. As moças que sobraram estão sendo estupradas. E as mulheres violentadas em Jerusalém e em toda a região adjacente. Oh Jerusalém, a coroa caiu da nossa cabeça. Por que pecaste contra o teu Deus? Ele vai orando e no meio das lágrimas surge uma esperança. Ele se volta para Deus e diz: Senhor, nos traz, converte-nos a ti. Faz a gente ser como a gente era antes. Perdoa os nossos erros e renova os nossos dias como era antes. Mas para renovo precisava quebrantamento. Porque na ótica humana não tinha mais jeito, acabou. As nações diziam: foi embora, acabou. Não mais habitarão. O projeto foi destruído. E Deus em silêncio. O povo está na Babilônia, em meio a cativeiro e em síntese. Jeremias continuava no meio do nada, gritando que ainda havia esperança, quando era contra todas as evidências. Porque fé é você acreditar quando não há evidências. Quando não havia mais esperança de uma renovação, Jeremias ainda gritava: ainda há esperança. Glória a Deus.
O tempo passa, o tempo se vai, cada vez mais se tornando mais impossível. Ninguém acreditava mais. A história nos diz que os próprios hebreus, os próprios judeus, perderam a esperança. No contexto do capítulo 37 de Ezequiel, você vai observar, aleluia, que o povo dizia que não havia mais esperança, porque eles diziam que Deus esqueceu e cortou eles. Aleluia. A ponto que eu fiz meu professor de teologia, num contexto histórico, ele nos ensinou que a coisa ficou tão feia. Faz anos que eu estudei, mas eu lembro sempre que eles acreditavam que, independente das circunstâncias, Deus não os abriria a mão dele. A ponto que diz alguns historiadores e eruditos que eles acreditavam, com base na estrutura ossal do corpo humano, que estas alianças que Deus havia feito eram impregnadas na medula óssea, no tutano do osso. E independente das circunstâncias, Deus não desistiria deles. A ponto que esse professor disse que quando morria um deles, parentes, no contexto, no cativeiro, eles não sepultavam à primeira vista. Eles não podiam se aproximar do cadáver, mas pagavam as pessoas para levar para o vale. E chegando no vale, eles acreditavam, com base na aliança, que durante 3 dias Deus os ressuscitaria e traria de volta a esperança. Mas eles jogavam o cadáver no vale. No primeiro dia, eles iam com a família esperar o milagre. Aí no primeiro dia, em vez do milagre, chegava um corvo atraído pela putrefação. E o corvo arrancava os olhos do cadáver, dilacerava o cérebro. E a família vendo e não podia se aproximar, porque a lei dizia que eles não podiam se aproximar. O máximo era 50 metros, senão se tornariam imundos. Eles viam o corvo arrancar os olhos. Depois terminava o primeiro dia, a coisa ficava mais pior, porque além de podres, tinham os olhos e o cérebro destruído. Mas terminava o primeiro dia, o pai dizia para a família: ainda há 2 dias, ainda tem esperança de um renovo. Iam para casa, no segundo dia voltavam. Quando voltava, é hoje, meio-dia, por volta de 10 a meio-dia, a águia descia rapidamente, rasgava o ventre e comia as vísceras e os órgãos internos do cadáver, só deixava a carcaça. O pai, no segundo dia, já preocupado, dizia para a família: ainda tem uma noite e um dia, ainda vai ter renovo. Quando eles iam para casa à noite, a hiena chegava, as hienas comiam tudo que restava de putrefação, a carne, as restos das vísceras, só deixava o osso, o esqueleto. Quando eles chegavam no terceiro e último dia, só estava o esqueleto no local, não tinha mais carne, não tinha mais nervos, não tinha mais pernas, só tinha ossos. Mas ainda havia esperança, porque tinha tutano de ossos. Aí o quebrantou-se, uma ave de rapina que só come tutano de ossos, descia no terceiro dia, quebrava todos os ossos e comia o tutano, a medula óssea. Aí terminava sem milagre, destruição total. A única coisa na ótica humana que nutria a esperança foi torada pelo meio, quebrada, que era o tutano dos ossos. Então o pai, em desespero, saía gritando: acabou, não há mais esperança. E com este procedimento, o vale ia se enchendo de ossos. E para piorar, cacos de ossos. Aí Deus, em silêncio, ouve o gemido do povo. Porque o povo dizia: não há mais esperança, Deus esqueceu de nós.
Aí chega um dia, só tem renovo, só tem avivamento se tiver quebrantamento. Não há renovo, não há avivamento sem quebrantamento. Salmo 137 diz que um dia, nesta situação, o povo acordou chorando. E não era falta de trabalho, não era pressão de escravatura. O Salmo diz que qual o único motivo que levou eles ao choro foi a saudade de Sião. Foi a saudade de adorar a Deus em Jerusalém. Glória a Deus. Foi a saudade de cultuar de novo como antes. Aí quando eles choram, vão para a beira do rio. Aleluia. Agora as lágrimas vêm. E quem era que Deus constituiu como vetor de esperança na beira do rio? Ezequiel. Quando o choro sobe, quando o desejo de ser renovado vem, aí Deus vai na beira do rio e dá visão a Ezequiel. Pega Ezequiel na beira do rio e não vai para outro canto a não ser no vale de ossos, aonde aparentemente não tinha mais gente, mas aonde ninguém via mais nada. Lembra que eu disse que Deus sempre tem uma geração remanescente. Glória a Deus. Aquilo que restou quando ninguém via mais nada, Deus ainda consegue ver o resto. Glória a Deus. O projeto é indestrutível, é de Deus. Mesmo que digam que não tem mais jeito, mesmo que digam que não tem mais solução, mas o projeto é de Deus, e se é de Deus, é indestrutível. Aí Deus leva Ezequiel e o diz. Veja que Ezequiel faz menção de dizer que a mão do Senhor o levou e o soltou no meio do vale, deu ordem para ele andar sobre o vale. E ele contempla não ossos, mas cacos de ossos sequíssimos. Esta frase sequíssimos quer dizer não tinha mais medula óssea, não tinha mais tutano, porque além das estruturas do corpo, o osso é aonde está a medula óssea. Então não havia mais só caco de resto. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: filho do homem, ainda pode haver esperança. Aleluia. Eu ainda posso trazer alguma coisa quando não há mais jeito. Ele diz: Senhor, só tu sabe. Eu posso fazer reviver esses ossos, filho do homem. Glória a Deus. Eu posso trazer avivamento, vida, quando não tem mais jeito. Senhor, só tu sabes. Então profetiza, filho do homem. Glória a Deus. Profetiza sobre esses ossos. Aí Ezequiel começa a gritar no meio do vale: ossos secos. Glória a Deus. Escutem a voz do Senhor. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que dos 4 pontos cardeais, os cacos de ossos começaram a ouvir. E começou o rebuliço no meio do vale. Quando parecia não ter mais jeito, se ouve o ruído, um reavivamento. E os ossos com os seus cacos começaram a voar. E cada osso grudava no seu osso. Aí daqui a pouco está um exército de esqueleto formado. E Ezequiel diz que cada osso grudava no seu osso, mas estava sem vida. Aí Deus disse: filho do homem, eu vou trazer nervos sobre eles, vou trazer carne crescida, vou colocar pele e vou encher do meu espírito. Mas Senhor, estão sem vida. Profetiza o espírito, filho do homem, e diz que venha. Quando Ezequiel profetiza, a Bíblia diz que o espírito vem dos 4 cantos e dá vida àquele corpo. E Deus diz: isso é a casa de Israel que anda dizendo
dizendo que não há mais esperança, mas continue dizendo que eu estou abrindo a sepultura, estou tirando eles de lá, estou fazendo eles reviver, porque eu sou o Senhor. Não demora muito. Quando o projeto igreja parecia o fim, aí a maior autoridade política da Babilônia, agora Medo e Persas, que o rei Ciro proclama: quem quer voltar para Jerusalém? Quem? Os judeus. Quais os judeus querem voltar para Jerusalém? Agora, quase 50 mil, contando com eles os escravos dele, os servos, pega o caminho de volta. Aí aquelas pessoas que pensavam que não havia mais esperança, que o projeto acabou, aí diz, agora vem com base no Salmo 126, que eles não acreditavam no que viam e ouviam. Israel, os judeus estavam voltando, estavam reavivados para recomeçar em Jerusalém. Aí eles subiam as montanhas e olhavam para baixo e começavam a cantar: grandes coisas fez o Senhor por eles. E era o que se ouvia. Aí eles compuseram um hino dizendo: quando o Senhor restaurou, veja que a palavra é restauração, quando o Senhor restaurou, aleluia, e nos tirou de volta do cativeiro e nos trouxe a Sião, não parecia realidade. A gente ficou como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então se ouvia falar entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. E eles retrucavam no hino, o coro era: é verdade, grande coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. E voltaram a Sião. Aleluia. O projeto é indestrutível, é projeto de Deus. É por isso que eu quero resumir, sabendo a programação, dizendo a você, independentemente de como você chegou aos 5 anos, de como você chegou nesse culto, o projeto é de Deus. Por mais que não acredite, o projeto é de Deus, e se é de Deus, vai dar certo. Vocês olhando para mim já sabem o que é Deus. Não precisava eu pregar. Aleluia. Quantas vezes eu não ouvi, vosso pastor sabe o que é o Nordeste. Eu sou vizinho da cidade natal dele, 250 quilômetros. É composta de canaviais, usinas. E eu crescia nesse meio. Boia fria, cortador de cana. Só comia carne de gado, de boi. Olha, nem era a carne, era o caldo no dia de domingo. Porque a carne ficava para algumas visitas que chegavam. Às vezes comia um ovo para 3 irmãos. Aí no meio da cana, em 1992, Deus me encontrou. Glória a Deus. E depois de 1 ano e meio de crente, Ele me fez uma promessa. Ele, num culto como este, Ele disse: eu vou te levar e vou abrir fronteiras para você pregar a restauração na minha igreja. Aleluia. Glória a Deus fiel, aleluia. Num culto de domingo, evangelístico, uma igrejinha de 6 por 12. Terminou o culto. 3 dias, segunda, terça, na quarta, um grupo de obreiros foi me procurar e me aconselhar para não acreditar naquilo, porque eu tinha 3 defeitos que seria impossível. Independente de eu ser crente, eu era pobre, eu era analfabeto e, para piorar, preto. Esquece. E eu acreditei. Eu disse: então eu vou voltar para o mundo, porque se é para viver desacreditado, é melhor ouvir dos não crentes que eu não valho nada, não valho nem o que como do que aqui.
No último dia, na quinta-feira, eu disse: eu vou para a igreja orar para desistir. Não vou mais voltar. Aí o Espírito Santo vai e não me deixa orar. Passei 8 horas de joelho, só chorando e gritando. Quando eu vou voltar para casa, veio um jovem dizendo: a tua filha de 9 anos passou mal. Fui para o posto de saúde no interior, bem precário. O médico disse: a sua filha ela já morreu, já deu entrada em óbito. Leve para casa, prepara o enterro. Eu peguei a criança no colo e fui caminhando para casa. O Espírito de Deus veio. E antes de eu entrar em casa, ele me disse: hoje eu vou te mostrar quem sou eu. Eu vou te mostrar que eu não trabalho como o homem trabalha, nem vejo como ele. Tu és um projeto meu. Leva ela para onde você estava orando. Eu fiz a volta, entrei na igrejinha que eu orava costumeiramente 8 horas durante o dia da folga. Joguei ela no púlpito e comecei a gritar. Daqui a alguns 10 minutos veio o médico, a enfermeira, os vizinhos. O nordestino sabe o que eu estou dizendo. O nordestino costuma estar lá diante das igrejas. Agora era não crente, e a voz de Deus veio e me disse, enquanto parecia não ter mais esperança: fui eu que te trouxe aqui, e eu te trouxe aqui para dizer que a proposta ainda está de pé. Eu cumpro o que eu prometo, eu não desisto de você. Quando ele disse assim, a menina na frente do médico, que ele deu o diagnóstico de morta, começou a embolar no chão, saltou e começou a correr gritando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele ressuscitou ela naquele dia. 1994. Agora eu saí daquele culto arrebentando, pregando, gritando, falando em línguas estranhas no banheiro, na sala, era em toda hora. Mas passou 95 e piorou a situação. Passei 15 anos aguentando desaforo. Os que me aconselharam zoavam de mim. Eu não disse que não tinha jeito. Era melhor ter desistido do que passar vergonha. E a partir de 2009 o meu telefone começou a tocar. Era o meu pastor presidente me escalando para pregar nas convenções do meu estado. O primeiro alagoano e o primeiro preto a pregar nas convenções. O meu estado me conheceu. 2010, o telefone toca. Eu, inocente, disse alô. Do outro lado da linha era hello. Era a Europa. 2010, hello, era Nova York. 2012 eu já não tinha mais agenda, só fui dizer arigato. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou neste culto, mas você é o projeto de Deus. Ele não desiste de você. Mesmo que não haja mais evidência, ainda há esperança de avivamento e de renovo. Hoje eu prego nas convenções geral do Brasil, os maiores congressos do Brasil. Glória a Deus. Viajo cerca de 20 viagens por ano fora do país. Só esse mês já fiz 3 viagens internacionais pós-pandemia. Cheguei na Irlanda, eu lembrei da promessa. Primeira vez, quando fui para a imigração, o agente olhou para mim, olhou a carta convite e olhou. Foi no YouTube, quando viu minha foto, eu pregando, olhou para mim e riu, não fez um questionamento, já grampeou, já bateu um carinho, fronteiras se abrindo, porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Fique de pé, por favor. Não sei como você chegou esta noite. Mas o projeto é de Deus. Olhe para quem está ao seu lado, se você pode, diga: Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Nada de parar. Eu agora falo como profeta.
Você quis desistir. Deus fiel, aleluia. Mas Deus está me dizendo a você que não é para parar. Glória a Deus. Você está dizendo que não suporta mais. Mas o Espírito Santo me faz sentir aqui dizer: aguenta mais um pouco, Chico. Ele não desiste de você.